Os dois lados do cérebro pensam melhor do que um. Como assim? Não é duas cabeças pensam melhor do que uma? Também, quer dizer, depende do caso. Mas com certeza se refere aos dois lados do cérebro, que juntos pensam melhor do que um isoladamente. Mas como assim? Bem, o cérebro humano possui uma enorme capacidade de aprender e de processar informações e de se desenvolver. E para desenvolver esse potencial de forma plena e equilibrada, aliás, para desenvolver o seu potencial, é necessário treinar e utilizar os dois lados do cérebro de forma combinada, o lado esquerdo e o lado direito. Mas como assim? Isso não é apenas lenda, mito, conversa de palestrante de autoajuda e assim por diante? Isso tem base científica? Sim, tem. Embora, é claro, nem tudo que se fale sobre o assunto é bem fundamentado, existe uma base para isso. E não é de hoje. Na verdade, desde o século XIX, os cientistas descobriram que os dois lados do neocórtex, que é essa parte de cima do cérebro, responsável pelo pensamento racional, processam informações de modos diferentes. Como descobriram isso? Em primeiro lugar, analisando, estudando pessoas que sofreram alguma lesão e isso teve alguma influência, alguma perturbação no comportamento, na percepção dessas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão numa determinada parte do lado esquerdo do cérebro vai perder a capacidade de falar. Mas se essa mesma lesão, do mesmo tamanho, for exatamente do outro lado do cérebro, do lado direito, a pessoa continua sendo capaz de falar. Talvez vai ter outro tipo de dificuldade, mas não essa. Aliás, é perfeitamente possível uma pessoa sofrer uma lesão, perder a capacidade de falar, mas continuar sendo capaz de cantar. Porque a pessoa fala, nós falamos com o lado esquerdo do cérebro e cantamos com o lado direito do cérebro. E dessa forma, e também com outras pesquisas, usando vários aparelhos, assim por diante, foi se fazendo o perfil dos dois lados do cérebro. Então, basicamente, o hemisfério esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, é lógico, verbal, matemático, extrovertido, abstrato, teórico, metódico, sequencial, detalhista, dissociador, analógico, especificador e voltado para o futuro. Já o hemisfério direito, o lado direito do cérebro, é intuitivo, visual, musical, introvertido, concreto, prático, criativo, sistêmico, holístico, associador, digital, generalizador, voltado para o passado. São praticamente duas percepções diferentes da realidade, duas personalidades diferentes dentro do mesmo cérebro de cada um de nós. Então isso acontece no seu cérebro, no meu cérebro, no cérebro de todas as pessoas. O lado esquerdo tem esse perfil e o lado direito tem esse outro perfil. É interessante notar que alguns indivíduos se consideram muito lógicos e se orgulham disso. Eu sou lógico, eu sigo a razão, eu sou e assim por diante. Enquanto outros se orgulham de serem intuitivos, de falarem com o coração e assim por diante. Mas os dois lados, os dois tipos de pessoa não percebem que eles são autolimitados em vários sentidos. Por quê? Porque nos dois casos, tanto a pessoa que é muito lógica quanto a pessoa que é muito intuitiva está usando e praticando, desenvolvendo apenas metade do seu cérebro e está deixando o outro subdesenvolvido e subutilizado. Então vamos por partes, vamos falar primeiro de um e depois do outro. Quem é muito lógico e muito intuitivo tende a tomar decisões ruins, a sofrer conflitos interpessoais que talvez não compreenda, porque se ele fez tudo certo, por que isso aconteceu? Entre outros problemas na sua vida pessoal e profissional. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir alguém dizer assim, uma pessoa que foi enganada, que foi trapaceada
por outra, ou que de alguma forma foi ludibriada por outra pessoa. Uma pessoa que confiou em quem não merecia. E depois que tudo aconteceu e sofreu prejuízo, tanto financeiro, pessoal, assim por diante, a pessoa diz: olha, bem que algo me dizia que eu não devia confiar nessa pessoa, que isso ia acontecer. O que é esse algo que me dizia? É o pensamento intuitivo. Então, para o pensamento racional, consciente, estava tudo ok. Mas o pensamento intuitivo estava avisando: tem algo ali, ó, você tem que perceber. E você não percebeu, não levou em conta essa informação e acabou confiando em quem não devia, ou tomando uma decisão ruim de alguma forma e tendo esse problema. Um outro caso que acontece bastante com pessoa que é muito racional, pode ser qualquer um, mas acontece mais com quem se orgulha de ser muito lógico, que é responder de forma muito direta e sucinta, sem considerar o contexto, sem considerar o impacto que isso vai causar na outra pessoa. Então, digamos que se uma pessoa pede algo para você e você não pode fazer, e você simplesmente responde que não e não explica, a pessoa pode muito bem achar que é porque você não quis, foi por má vontade e assim por diante. Então, se for uma amizade ou uma pessoa de sua família, isso pode gerar um ressentimento. Se for um colega de trabalho ou um chefe, isso pode gerar uma má imagem de você, como alguém que não colabora. Agora, se você explica por A mais B, mesmo que brevemente, de preferência brevemente, por que aquilo não é possível, ou é até possível, mas não é viável, ou é viável, mas não é recomendável, de alguma forma, a pessoa vai compreender e vai entender os seus motivos. Ou então, se alguém te faz uma pergunta, por qualquer motivo, você simplesmente responde de forma direta, sem considerar quais são os motivos da pessoa estar perguntando aquilo. Na verdade, raramente uma pessoa faz uma pergunta apenas porque quer uma resposta informativa, conceitual, direta. Por que isso, por que aquilo? Uma pessoa pode fazer uma pergunta porque simplesmente quer conversar, quer bater papo. Outra pessoa quer que você confirme aquilo que ela pensa, quer que você elogie, quer que você tome partido contra a outra, e assim por diante. Tem uma série de fatores de por que alguém faz uma pergunta, todo um contexto, toda pergunta tem uma história. Se você simplesmente responde sem considerar isso, você pode estar causando ou piorando um problema. Agora, por outro lado, e quem é muito intuitivo? Está muito melhor? Não. Quem é muito intuitivo e pouco lógico também pode tomar decisões ruins, ter conflitos com outras pessoas, entre outros problemas. Então, voltando no exemplo de confiar numa pessoa. Talvez a pessoa muito intuitiva, ela vai sentir que deve ou que não deve confiar em alguém, mas ela não sabe explicar por quê. Ah, eu confio no fulano. Ah, eu não confio no cicrano. Mas ela não sabe dizer por quê exatamente, por A mais B. Ah, eu sinto no meu coração que eu devo confiar nele ou que não devo confiar nessa outra pessoa, e assim por diante. Agora, se essa pessoa intuitiva fizesse uma análise e verificasse os fatos, por que eu não estou confiando ou desconfiando do fulano? Talvez pode ser que você está confiando no fulano porque ele é sorridente e você achou ele simpático. Ou o contrário, porque ele é sorridente, quem é muito sorridente não é confiável. Mas será que isso é uma base para uma boa relação? É um fato, ele é sorridente. Mas será que todo mundo que é sorridente é uma boa pessoa? Ou será que todo mundo que é sorridente não é uma boa pessoa? Claro que não. Então, essa mensagem específica da sua intuição não tem base. Então, a análise lógica dos fatos e tudo mais vai mostrar que não, que você não tem motivos para confiar ou desconfiar dessa pessoa por esse motivo. Mas agora, digamos que você está fazendo um negócio com essa pessoa e, não sei, algo me diz que eu não devo confiar nessa pessoa. Aí você vai e faz uma análise do que está acontecendo. Aí você, puxa, por que a minha intuição está dizendo? Ei, peraí. Eu me senti incomodado porque ele tentou me fazer assinar sem ler. Não precisa ler não, é tudo igual, tudo. Isso foi uma bandeira amarela. E além disso, além de querer me fazer assinar sem ler, ainda por cima nós combinamos, olha, A, B e C. Aí eu li no contrato XYZ, mas peraí, mas isso não é isso que nós combinamos?
Ah, tem importância não, é só de praxe. Deu uma orientação errada. Se você assina um contrato dizendo X, Y, Z, não adianta depois você reclamar com o juiz se der problema, que não foi isso que foi combinado verbalmente. Vai valer o que está escrito. Então ele te deu uma orientação errada. Tentou te induzir a assinar sem ler e ainda te deu uma orientação errada. Então, bandeira vermelha. Então, nesse caso, o seu pensamento intuitivo apontou um erro que você analisando logicamente, você percebeu que sim, realmente tem algo errado ali. Portanto, a pessoa que é só intuitiva, sem ser analítica, sem ser racional, sem juntar os dois lados, ela vai confiar em quem não deve e vai desconfiar de quem não deve. Entenda o seguinte, não é uma disputa de quem é melhor, se é a razão ou a emoção. Devemos ter só a razão ou só a emoção. Mas é razão e emoção, ou seja, o pensamento consciente, racional, por A mais B, do hemisfério esquerdo, do lado esquerdo do cérebro, mais o pensamento intuitivo, do lado direito do cérebro. Talvez você se lembre disso, aquele símbolo do Tao, o Yin Yang, que é um círculo, metade preto e metade branco, com duas bolinhas. Então aquilo representa o quê? O equilíbrio de forças que produz um todo. Então uma pessoa com a mente desenvolvida, ela vai ter tanto o lado emocional quanto o lado intelectual, o pensamento intuitivo quanto o pensamento racional, desenvolvidos e equilibrados. E assim como tem uma bolinha branca na parte preta e uma bolinha preta na parte branca, nós devemos colocar razão na nossa emoção e emoção na nossa razão, sempre com equilíbrio e bom senso. Lembrando que equilíbrio não é necessariamente fazer um meio termo perfeitinho, mas realmente fazer algo ponderado. Uma das chaves para melhorarmos nossa vida pessoal e profissional, para maximizar ou otimizar os resultados que nós obtemos, tanto objetivos quanto subjetivos, é desenvolver e utilizar tanto o nosso lado intelectual, do lado esquerdo do cérebro, quanto o nosso lado intuitivo, do nosso lado direito do cérebro, de forma equilibrada e integrada. Então, se você tende a ser muito irracional, aprenda e pratique atividades mais emocionais, intuitivas. E não é para aprender racionalmente. Você ler sobre música, por exemplo, é muito diferente de você experimentar a música, pegar um instrumento, ou seja o que for, e realmente usufruir a música, a experiência emocional da música. E inversamente, se você é muito intuitivo, aprenda e pratique atividades mais lógicas e racionais. Aprenda sobre o pensamento lógico, sobre premissas, conclusão, validade, verdade, falácias, sofismas. Aprenda tudo isso e procure praticar. Não se trata de ser uma pessoa perfeitamente metade de cada um, nem mudar sua forma de pensar e agir profundamente, se tornar outra pessoa, mas sim ser você mesmo de uma forma aprimorada, de uma forma ponderada, desenvolvida. Meu nome é Emerson Luiz, seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho. Agora aqui no final vão aparecer outros vídeos que se você quiser, você está convidado a assistir. E comente, diga o que você achou do vídeo. Ou se você quiser apenas dizer um ok, um obrigado ou algo assim, porque os comentários ajudam realmente a promover o canal. E lembre-se, pense e haja.